Às vezes, o que mais dói não é o que acontece no escuro, mas aquilo que acontece na luz do dia, na frente de todo mundo, sem que ninguém perceba. Meu nome é Teresa. Tenho 78 anos hoje. Minhas mãos já não são mais tão firmes, sabe? Mas ainda consigo bordar minhas toalhinhas para os meus bisnetos, meus cabelos brancos, que eu prendo nesse coque todo santo dia desde que me entendo por gente, já foram pretos como jabuticaba madura. Os anos passaram, né? Mas algumas lembranças, essas não se apagam com o tempo. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo esse relato da minha vida. Aproveita e já se inscreve no canal e curte o vídeo, isso me ajuda demais. Nasci em 1947, numa época em que criança não tinha voz. Era ouvir, obedecer e agradecer. No nosso interior de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, a vida era simples e dura. Éramos 7 irmãos, eu era a terceira. Meu pai trabalhava na lavoura de café, que era o ouro da nossa região naquela época. Minha mãe, coitada, não parava um minuto sequer, cuidava da casa, da nós, da horta, das galinhas. Dormia depois de todo mundo e acordava antes do sol. A nossa casa era pequena, mas minha mãe tinha um orgulho danado de manter tudo muito limpo. O chão de terra batida era varrido todos os dias e as paredes de madeira recebiam uma mão de cal branca 2 vezes por ano, sempre antes da Páscoa e antes do Natal. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa. Graças a Deus e ao trabalho duro dos meus pais, minha infância foi como a de muitas meninas da roça. Naqueles tempos, com 7 anos, eu já ajudava a cuidar dos meus irmãos menores, varria o terreiro, dava milho para as galinhas, ia para a escola quando dava, numa sala com um monte de série junta. A quase meia hora de caminhada da nossa casa, a professora, Dona Marisa, era rígida, mas me ensinou a ler e a escrever direitinho, coisa que muita menina na minha época não teve a chance. O domingo. O domingo era o dia mais sagrado da semana para nossa família. Era o único dia que meu pai não ia para a roça. A gente acordava cedinho, tomava um café com broa de fubá e todo mundo ia para a missa das 8 da manhã na igrejinha da cidade. Eu me lembro de ir com o meu vestido de chita azul, o único que não era para trabalho, e minha mãe trançava meu cabelo com fita, coisa que nos outros dias, nossa, nem pensar, era só um rabo de cavalo. E pronto. Teresa, arruma as tranças das suas irmãs também. Ela sempre me dizia, enquanto preparava as roupas dos meninos. Eu não reclamava. Não, gostava de me sentir útil, de ver o sorriso de aprovação da minha mãe. Depois da missa, a gente voltava para casa e começava a preparação para o almoço de família. A casa ficava cheirando a alho refogado, a cebola, a galinha caipira cozinhando. Era o único dia da semana que a gente comia carne, e isso já fazia do domingo um dia especial pra caramba. Teresa vai catando feijão enquanto eu depeno a galinha. Minha mãe pedia, e eu ficava ali, horas separando os grãos bons dos estragados, as pedrinhas, enquanto meus irmãos menores brincavam no quintal. As meninas ajudavam a pôr a mesa, os meninos buscavam água no poço, cada um tinha sua tarefa.
A mesa de domingo era coberta com uma toalha branca bordada, herança da minha avó, portuguesa, que só saía do baú nessas ocasiões especiais. Minha mãe dizia que era para a gente nunca esquecer que, mesmo sendo pobres, tínhamos dignidade, mesa posta, é respeito com a comida que Deus nos dá. Ela falava. Os domingos também eram os dias em que a família se reunia. Vinham os tios, os primos, às vezes até compadres de outros sítios. A casa ficava cheia, barulhenta, com cheiro de comida boa e café coado na hora. As crianças corriam pelo quintal, os homens falavam de colheita e política na sala, as mulheres trocavam receitas e fofocas. Foi num desses domingos, quando eu tinha acabado de fazer 12 anos, que tudo começou. Meu tio Cássio, irmão mais velho do meu pai, tinha se mudado há pouco tempo para a cidade. Depois que ficou viúvo, era um homem de uns 45 anos, considerado bonito pelas mulheres da região e bem-sucedido por ter uma vendinha no centro, ao contrário das mãos do meu pai, calejadas pela enxada. As dele eram mácias. De quem não pegava no pesado, tio Cássio sempre trazia balas para nós, as crianças, e uns presentinhos para minha mãe, um corte de tecido, um sabonete cheiroso, coisas que a gente não via com frequência. Todo mundo ficava feliz quando ele chegava. Meu pai o admirava demais. Dizia que ele tinha estudos, porque fiz até a terceira série. Na nossa família, isso era quase como ser doutor. Terezinha, venha cá. Muito bem. Veja o que o tio trouxe para você hoje. Ele dizia quando chegava, eu ia. E claro, quem não iria naquela época? Ganhar um presente era raro. Ainda mais algo vindo da cidade. O ritual dos domingos era sempre o mesmo: o almoço farto ao meio-dia, as conversas altas, as risadas. Depois, vinha o momento do cafezinho com bolo de fubá. E então, a parte que com o tempo eu aprendi a temer mais que tudo, o cochilo depois do almoço, era costume na minha família. Depois do almoço de domingo, os adultos iam descansar um pouco. Os homens ficavam na sala, esparramados nas cadeiras ou na única poltrona que tínhamos. As mulheres ajeitavam a cozinha e depois também descansavam. Geralmente no quarto de visitas ou no quarto dos meus pais. Nós, crianças, éramos mandadas para o quintal para não atrapalhar o descanso dos mais velhos. Naquele domingo, depois do meu aniversário de 12 anos, meu tio Cássio me chamou quando eu passava pelo corredor. Terezinha, vem aqui um pouquinho. Quero te mostrar um livro que eu trouxe da cidade grande. Ele disse com aquele sorriso que todo mundo achava tão agradável. Eu entrei no quarto onde ele estava, sem desconfiar de nada. Afinal, ele era meu tio, irmão do meu pai, um homem respeitado. O que poderia acontecer, né? Entrei naquele quarto sem imaginar que minha vida mudaria para sempre. O livro existia mesmo, tinha figuras coloridas de lugares distantes como Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que eu só conhecia pelas histórias que meu tio contava. Fiquei encantada com aquelas imagens. Nunca tinha visto nada parecido. Senta aqui do lado do tio para ver melhor. E ele disse, dando uns tapinhas no colchão,
Obedeci. Como sempre fazia com os adultos, foi quando senti a mão dele nas minhas costas. Descendo devagar, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Aquilo não parecia certo, mas quem era eu para questionar uma menina de 12 anos, crescida para a idade? Como diziam, mas ainda assim, só uma criança. Você está virando uma mocinha linda. Terezinha, ele murmurou perto do meu ouvido, com um cheiro de pinga misturado com o café que me dava ânsia. O que aconteceu depois ainda é difícil falar, mesmo depois de tantos anos. Suas mãos, sua boca, seu peso e o silêncio que ele exigiu depois, isso é um segredinho nosso. Ouviu, ele disse, arrumando a roupa, se você contar para alguém, vai destruir a nossa família. Seu pai vai perder o emprego na cooperativa que eu arrumei para ele. Sua mãe vai adoecer de desgosto e ninguém vai acreditar em você, porque eu sou um homem de respeito na cidade. E você é só uma menina. Saí daquele quarto diferente de como entrei. Algo dentro de mim tinha se quebrado. Eu não conseguia mais olhar para a toalha branca da mesa sem ver manchas que ninguém mais enxergava. Não conseguia mais sentir o gosto doce do bolo de fubá sem meu estômago revirar naquela noite. Eu chorei escondida debaixo do cobertor que dividia com minhas irmãs. Morde o travesseiro para ninguém escutar meus soluços. Rezei para Nossa Senhora, pedindo que aquilo nunca mais acontecesse. Mas minhas preces não foram atendidas. No domingo seguinte, tio Cássio apareceu de novo. E no outro. Era como se todos os domingos da minha vida tivessem se transformado num pesadelo. O ritual se repetia, a missa, o almoço, as conversas, a hora do descanso e o horror que vinha depois. Comecei a criar estratégias para evitar ficar sozinha. Aprender a sobreviver era minha única opção. Durante a semana, eu vivia com medo da chegada do domingo. Na escola, não conseguia me concentrar. A professora chegou a chamar minha mãe, preocupada com o meu desempenho, que antes era tão bom. O que está acontecendo? Teresa, minha mãe, perguntou, preocupada. Eu abri a boca, mas as palavras não saíam. O medo me paralisava. Estou cansada? Mãe, foi só o que consegui dizer. Passei a inventar tarefas para mim mesma aos domingos. Eu me oferecia para lavar toda a louça depois do almoço, mesmo sendo muita coisa para as minhas mãos pequenas. Deixa que eu faço. Mãe, a senhora já trabalhou demais. Eu disse, sabendo que nenhum adulto interromperia o descanso para vir me buscar na cozinha. Outras vezes, eu fingia dores de barriga ou de cabeça. Acho que comi demais. Explicava. E corria para o quintal, onde ficava com meus irmãos menores. Eu inventava brincadeiras barulhentas. Sabendo que meu tio não tentaria nada com tantas testemunhas por perto, quando essas táticas falhavam, eu simplesmente desaparecia, ia para o paiol, me escondia entre os sacos de milho ou subia numa goiabeira no fundo do quintal e ficava lá, quietinha, até ter certeza que o perigo tinha passado. Às vezes, levava bronca por ter sumido, mas preferia 1000 vezes o castigo à alternativa. Os meses foram passando, e com eles, domingos que pareciam se arrastar como anos, e eu fui mudando. Minha mãe dizia que eu estava meio encabulada,
que não era mais aquela menina falante e sorridente. Meu pai achava que era coisa da idade. Toda moça fica mais quieta quando vira mocinha. Ninguém percebia que aqueles silêncios carregavam gritos. No início de 1961, algo mudou na nossa rotina. Minha prima Camila, filha da minha tia por parte de mãe, veio morar com a gente. Ela tinha 10 anos e tinha perdido a mãe para tuberculose. Meus pais, de coração grande como eram, a acolheram como se fosse filha. Camila era uma menina doce, de cabelos cacheados e sardas no nariz. Logo a gente se aproximou. Ela dormia na mesma cama que eu e minhas irmãs e viramos confidentes. A gente contava segredos uma para outra nas noites, sob a luz fraca do lampião, quando todo mundo já dormia. Todos os segredos, menos aquele que me consumia por dentro. Num domingo de março, eu percebi o olhar do meu tio se demorando na Camila durante o almoço. A maneira como ele a chamou de Florzinha e pôs a mão no ombro dela quando ofereceu balas, o jeito que perguntou se ela já estava aprendendo a abordar como as mocinhas. Eu reconheci os sinais, os mesmos que antecederam o meu tormento. Algo dentro de mim ferveu. Eu podia aguentar o que fizessem comigo. Já estava acostumada. Se é que alguém pode se acostumar com um horror desses. Mas eu não ia permitir que a Camila passasse pelo mesmo. Ela ainda tinha aquele brilho nos olhos que eu já tinha perdido. Aquela inocência que me foi roubada. Na hora do descanso, eu vi quando o tio Cássio fez sinal para Camila se aproximar. Vem ver uma coisa bonita que eu trouxe da capital. Ele disse com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Meu coração disparou, minhas mãos suaram frio. Foi como se o tempo parasse por um instante. Camila, eu gritei antes que ela chegasse na porta do quarto. Mamãe tá chamando para ajudar com a sobremesa. Minha prima se virou, meio sem saber o que fazer. Meu tio franziu a testa, irritado com a interrupção. Sua mãe não chamou ninguém. Teresa, deixe de inventar histórias, ele disse em tom severo. Mas eu já estava puxando a Camila pela mão. Chamou sim. E disse que é urgente. Arrastei minha prima para a cozinha, onde minha mãe estava coando o café. Ela olhou surpresa para nós. Duas. Mamãe, posso ensinar a Camila a fazer aquele doce de abóbora que a senhora me ensinou? Perguntei. Quase sem fôlego, minha mãe sorriu, sem entender minha agitação, mas feliz com meu interesse repentino. Claro, minha filha, peguem a abóbora que está lá no quartinho e o açúcar na lata. Passamos o resto da tarde na cozinha, ralhando a abóbora, mexendo o tacho. Meus olhos não desgrudavam da porta, atenta a qualquer movimento. Quando meu tio apareceu para o café, o olhar dele cruzou com o meu. Havia raiva ali e uma promessa silenciosa de que eu ia pagar por aquilo. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu não podia falar, mas podia agir. Cada domingo seria uma batalha e eu lutaria com todas as minhas forças para proteger a Camila, mesmo que isso significasse me colocar ainda mais em perigo. Eu criava tarefas que mantinham nós duas juntas e ocupadas: lavar roupa, varrer o quintal, ajudar na cozinha. Ensinei ela a subir na goiabeira comigo, nosso refúgio secreto, onde ficávamos horas inventando histórias e sonhando com futuros impossíveis. O preço foi alto.
Meu tio encontrava maneiras de me isolar quando minhas estratégias falhavam e a raiva dele tornava tudo ainda pior. Você está criando problemas, Terezinha. Ele dizia com aquela voz mansa que só eu sabia o quanto era perigosa. Meninas que criam problemas acabam sozinhas. Ninguém gosta de encrenqueiras. Os anos de 1962 e 1963 passaram assim, numa guerra silenciosa, que ninguém mais percebia. De um lado, um homem adulto, respeitado por todos. Do outro, uma adolescente que todos viam como esquisita e difícil. Eu perdi peso, tinha pesadelos. Meu desempenho na escola desabou. Aos 15 anos, parecia que eu carregava o peso do mundo nas costas. Mas, de certa forma, eu carregava mesmo. Foi num domingo de março de 1964 que a minha vida mudou para sempre. Lembro como se fosse hoje. O rádio noticiava umas agitações em Brasília, algo sobre militares e o presidente Jango, coisas que, para nós do interior, pareciam distantes como a lua. Meu pai e meu tio discutiam política na sala, enquanto a gente ajudava minha mãe com o almoço. Naquela manhã, a Camila completava 13 anos. Minha mãe tinha feito um bolo simples de fubá com goiabada para comemorar. A gente não tinha grana para festa, mas aquele pequeno gesto significava muito. A Camila estava radiante, usando um vestido que minha mãe tinha costurado escondido nas noites da semana anterior, com um tecido florido, que guardava para ocasiões especiais. Hoje você está uma verdadeira mocinha, disse meu tio Cássio quando chegou, trazendo um embrulho pequeno nas mãos. Tem um presente especial para você. Eu reconheci a intenção escondida naquelas palavras, que pareciam inocentes. Por quase 3 anos, eu tinha conseguido proteger a Camila, criando barreiras invisíveis, nunca deixando ela sozinha. Mas naquele dia, eu percebi que não ia ser o bastante. Meu tio estava determinado e o aniversário era a desculpa perfeita para dar uma atenção especial à sobrinha. Depois do almoço, como sempre, veio a hora do descanso. Eu vi quando meu tio chamou a Camila para mostrar o presente que tinha trazido. Vamos lá no quarto de hóspedes, onde está mais fresco, para você abrir seu embrulho, ele disse com aquela voz melosa que me dava arrepios. Algo dentro de mim explodiu. Foi como se todas as comportas que seguravam meu medo, minha raiva e meu desespero durante aqueles anos tivessem arrebentado de uma vez só, sem pensar nas consequências. Eu atravessei a sala em passos rápidos e agarrei o braço da Camila. Ela não vai a lugar nenhum com o Senhor, falei, com uma voz que nem parecia a minha. Era firme, alta, decidida. A sala inteira ficou em silêncio. Meu pai, que cochilava na cadeira de balanço, acordou assustado. Minha mãe parou de recolher os pratos. Meus irmãos, que brigavam por um pedaço de bolo, ficaram imóveis. O que você diz? Menina perguntou. Meu tio, com um sorriso forçado no rosto, eu só quero dar um presente para Camila no dia do aniversário dela. Não repeti, tremendo dos pés à cabeça, mas sem recuar 1 centímetro. Ela não vai sozinha com o Senhor para lugar nenhum. Nunca mais. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de vergonha pela minha atitude.
Teresa, que modos são esses? Peça desculpas pro seu tio agora mesmo. Foi nesse momento que tudo transbordou. As lágrimas que eu engoli por anos escorreram pelo meu rosto. Não vou pedir desculpas. Ele. As palavras engasgaram na minha garganta. Como explicar o inexplicável? Como dar nome àquilo que nem eu entendia direito? Ele faz coisas comigo. Consigo dizer finalmente, entre soluços, coisas que um tio não deveria fazer com a sobrinha, desde que eu tinha 12 anos, todos os domingos, quando vocês descansam. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Eu vi o rosto do meu tio se transformar, primeiro surpresa, depois raiva e, por fim, aquele sorriso tranquilo de quem tem certeza da própria posição. Ora, Behamson. E ele disse, balançando a cabeça, a menina está inventando histórias. Sempre foi assim, cheia de fantasias. Deve estar com ciúmes da atenção que eu estou dando para Camila. Meu pai parecia perdido, olhando de mim para o meu tio, sem saber em quem acreditar. Foi quando minha mãe, que estava parada na porta da cozinha com uma pilha de pratos nas mãos, deixou tudo cair no chão. O barulho da louça quebrando soou como um trovão naquela sala abafada. É verdade. Teresa, ela perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era acusatória, nem desconfiada. Era a voz de uma mãe que, de repente, vê o que esteve bem na frente dela o tempo todo. Não consegui responder com palavras, apenas balancei a cabeça, afirmando, as lágrimas caem sem parar. Meu tio soltou uma risada forçada. Lúcia, você não vai acreditar nessa bobagem. Vai ver só. A menina está perturbada. Sempre foi assim. Precisamos entender que adolescentes inventam coisas. Foi a única vez que vi minha mãe interromper um homem. Cala a boca, Cássio, ela disse, caminhando na minha direção. Suas mãos, sempre ásperas do trabalho, tocaram meu rosto com uma delicadeza que quebrou algo dentro de mim. Há quanto tempo, minha filha? Desde que eu fiz 12 anos, todo domingo, quando vocês descansam, repete, incapaz de falar mais. Vi o horror se espalhar pelo rosto dela, seguido por uma compreensão dolorosa. Todas as mudanças no meu comportamento, meu pavor dos domingos, minhas dores de barriga inventadas, minhas táticas para nunca ficar sozinha. De repente, a ficha caiu para ela. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de incredulidade. Cássio, isso é verdade? Ele perguntou ao irmão. Comment votre émula? Claro que não. Jorge, como você pode acreditar numa história dessas? Sou seu irmão, cuido de vocês. Arrumei o emprego para você na cooperativa. É assim que você me agradece. Acreditando em mentiras de uma menina problemática. Meu pai vacilou. Pude ver a dúvida em seus olhos. Meu tio era seu irmão mais velho, seu porto seguro, quem sempre dava um jeitinho nos problemas da família. Como acreditar que esse mesmo homem fosse capaz de uma monstruosidade dessas? Foi quando a Camila, que esteve calada o tempo todo, deu um passo à frente. Ela me protegeu, disse baixinho. Todos os domingos,
A Teresa inventava tarefas para nós duas. Não me deixava sozinha com o tio Cássio, nem por um minuto. Eu achei que ela não gostava que eu ficasse perto dele, mas agora eu entendo. Aquelas palavras simples mudaram tudo. Minha mãe se virou para meu tio, seus olhos, cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto. Saia da minha casa, ela ordenou. Agora, vocês vão se arrepender disso. Meu tio ameaçou. Olhando diretamente para mim, ninguém vai acreditar em você. Terezinha, sabe por quê? Porque eu sou alguém nesta cidade e você não é nada. Meu pé, que estivera paralisado até então, avançou de repente. Eu nunca tinha visto meu pai, um homem sempre tão calmo e contido, agir com violência. Ele agarrou meu tio pela camisa e o empurrou contra a parede. Se você tocar em um fio de cabelo da minha filha de novo, eu te mato. Ela disse, com uma voz que não parecia a sua, saia da minha casa e nunca mais volte. Quando meu tio saiu batendo a porta, uma tempestade desabou. Não só lá fora, com o trovão que anunciava chuva, mas dentro da nossa sala, meu pai desabou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos, soluçando como uma criança. Minha mãe me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar, como se pudesse apagar 3 anos de dor com aquele gesto. Por que você não nos contou antes? Minha filha, ela perguntou. Entre lágrimas, ele disse que ninguém ia acreditar em mim, que o papai ia perder o emprego na cooperativa, que vocês iam ficar com vergonha de mim. Respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros, mesmo que a dor permanecesse. Nos dias que se seguiram, nossa família mudou para sempre. Os almoços de domingo acabaram. A toalha branca bordada foi guardada no fundo do baú, como se carregasse a mancha daquele segredo revelado. Meu pai pediu demissão da cooperativa, preferindo voltar ao trabalho braçal na roça a continuar sob a influência do irmão. A cidade, pequena como era, logo fervilhava de fofocas. Eles romperam com o Ocasio, aquele homem tão bom. Diziam uns, deve ter sido briga por dinheiro. Especulavam outros, ninguém sabia a verdade e meus pais decidiram que assim seria melhor. Algumas vergonhas não são nossas para carregar. Minha mãe me disse, com uma sabedoria que só entendi muitos anos depois, para minha surpresa, minhas noites se tornaram mais tranquilas. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas diminuíram. Na escola, meu desempenho voltou a melhorar. Era como se uma sombra tivesse sido parcialmente removida da minha vida. No entanto, nem tudo foram flores. Meu pai carregava um peso de culpa, que o curvava como um fardo físico. Muitas noites eu o encontrava chorando sozinho na varanda. Me perdoa, filha? Ele dizia quando eu o abraçava. Eu devia ter percebido. Devia ter te protegido. Minha mãe se tornou minha fortaleza. Foi ela quem insistiu para que eu continuasse os estudos, mesmo quando o dinheiro ficou curto. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ela repetia. Foi ela também quem, contrariando todos os costumes da época, me levou ao médico na cidade vizinha para ter certeza que eu estava fisicamente bem. Es médico, Dr. Ricardo,
Foi a primeira pessoa fora da família a saber o que aconteceu. Lembro da sua expressão séria enquanto minha mãe, constrangida, mas determinada, explicava a situação. Infelizmente, Dona Lúcia, sua filha, não é a primeira nem será a última. Ele disse com uma tristeza: o silêncio é o maior aliado desses criminosos. Foi a primeira vez que ouvi alguém chamar meu tio de criminoso. De alguma forma, aquela palavra me libertou. O que aconteceu comigo não era um segredinho de família ou coisa de adulto, como meu tio insinuava. Era um crime, e eu não era culpada, bordando um novo caminho. A reconstrução da minha vida e a minha formação como professora, nos meses que se seguiram à revelação, nossa família precisou se reinventar. O ano de 1964 trazia mudanças não só para nós, mas para o Brasil inteiro. O rádio anunciava um novo governo. Palavras como revolução e intervenção militar chegavam ao nosso interior. Mesmo que a gente não entendesse completamente o que significavam, os tempos estão mudando. Teresa me dit certainement. Enquanto ouvia as notícias, dizem que é para melhor, mas não sei. Não. Sempre que os poderosos falam em mudança, é o povo simples que acaba sofrendo. Nossa vida tinha se transformado por completo. Sem o emprego na cooperativa, meu pai voltou a trabalhar na roça. De sol a sol, as economias que tínhamos eram poucas. Minha mãe passou a lavar roupa para fora e a fazer quitandas para vender na feira de domingo. Aquele dia, que antes era sagrado para o descanso, agora tinha virado dia de trabalho para nós. Curiosamente, foi nessa dificuldade que encontrei minha vocação. Como éramos muitos irmãos e o dinheiro era pouco, comecei a dar aulas de reforço para as crianças da vizinhança. Cobrava quase nada, às vezes só uma dúzia de ovos ou uma abóbora da horta, mas aquela atividade acendeu algo dentro de mim. Você tem jeito para ensinar, disse Dona Neide, nossa vizinha. Depois que o filho dela passou de ano graças às minhas aulas, as crianças gostam de você. Teresa tem uma paciência que muito professor da escola não tem. Em 1965, aconteceu algo que mudaria minha trajetória. A única escola da cidade estava precisando de uma professora assistente para a classe de alfabetização. A professora titular, Dona Marissa, já estava com idade avançada e não dava conta sozinha das 40 crianças. Por que você não tenta? Teresa, minha mãe, sugeriu. Já está ensinando meio mundo de criança aqui em casa mesmo. Eu recitei aos 18 anos. Eu mal tinha terminado o primário. Como eu poderia ser professora? Além disso, eu ainda carregava as marcas do passado. Na cidade pequena, os olhares de desconfiança me seguiam. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas os boatos corriam soltos. Alguns diziam que eu tinha desrespeitado meu tio, outros que eu tinha tentado seduzir um homem casado da cidade. As pessoas sempre preferem acreditar no pior sobre uma moça, né? Não sei se vão me aceitar. Mãe, confessai. Sabe como é o povo? Falam muito da gente. Minha mãe, com aquela sabedoria simples, mas profunda, me olhou nos olhos. Minha filha, quem tem que ter vergonha é quem fez o mal, não quem sofreu com ele.
ande de cabeça erguida. O que aconteceu com você não define quem você é. Armada com essa coragem emprestada, e fui falar com a dona Marisa. Para minha surpresa, ela me recebeu com um abraço apertado. Eu já estava esperando que você viesse. Ela disse: você sempre foi minha aluna mais brilhante. Mesmo quando parou de prestar atenção nas aulas, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas nunca imaginei. Ela não completou a frase, mas nem precisava. Na sala várzea da escola, longe dos ouvidos da cidade, Dona Marisa me confessou que também tinha sido vítima de abuso na juventude. Por isso, nunca me casei. Ela explicou. Nunca consegui confiar em homem nenhum depois disso. Foi a primeira vez que percebi que eu não estava sozinha, que aquela dor silenciosa era compartilhada por outras mulheres, formando uma irmandade invisível de sobreviventes. No dia seguinte, comecei como assistente. O salário era mínimo, mas significava muito para nossa família. Mais importante, aquelas 4 horas diárias na escola eram o meu refúgio, minha chance de reconstruir algo a partir dos cacos. As crianças não sabiam do meu passado, não me julgavam. Para elas, eu era só a professora Teresa, que ensinava as letras com paciência e inventava musiquinhas para ajudar a memorizar a tabuada. Quando uma criança aprendia a escrever o próprio nome pela primeira vez, nossa, o sorriso no rostinho suado era como um bálsamo para as minhas feridas. M-1967, um programa do governo militar chamado Mobral, chegou à nossa região. Era uma campanha para alfabetizar adultos e precisavam de professores dispostos a dar aulas noturnas. Dona Marisa, já cansada pela idade, me indicou: "Isso é a chance de crescer." Teresa, ela disse, você tem o dom de ensinar. Não deixe que o passado roube o seu futuro. Assim, aos 20 anos, eu dava aulas para crianças de dia e para adultos à noite. Homens e mulheres que trabalhavam o dia inteiro na roça vinham, muitas vezes a pé por quilômetros, para aprender a ler e escrever à luz de lampião. O esforço deles me inspirava, me dava forças para continuar. Entre esses alunos adultos estava o seu João Marceneiro, um senhor de 58 anos que nunca tinha pegado num lápis. Quero aprender a ler a Bíblia antes de morrer. Ela me disse. Suas mãos calejadas tremiam ao formar as primeiras letras, mas sua determinação era inabalável. Foi seu João quem, Zimzaba, me ajudou a dar mais um passo na minha cura. Numa noite de junho, durante a festa de São João que organizamos na escola, ele me chamou de canto. Professora Teresa, trouxe um presente para a senhora. Dais, estendendo um pacote embrulhado em papel de pão, era uma caixinha de madeira, entalhada à mão, com desenhos de passarinhos e flores, para guardar suas coisas importantes. E ele explicou, todo orgulhoso. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Era o primeiro presente que eu recebia de um homem desde os presentes envenenados do meu tio, mas este era diferente, era sincero, sem segundas intenções, feito com respeito e gratidão de verdade. Obrigada, seu João, consigo dizer, engolindo o choro. É a coisa mais bonita que eu já ganhei. Aquela caixinha se tornou meu talismã. Nela,
Eu guardei meu primeiro contra-cheque como professor oficial quando o Mobral me contratou formalmente em 1968. Guardei também a carta que recebi do secretário de Educação do Estado, me convidando para fazer o curso de formação de professores em Belo Horizonte, com todas as despesas pagas pelo governo. Você vê, Teresa, meu pai afirmou, quando mostrei a carta, hesitante, ele já não era mais o homem quebrado pela culpa. Aos poucos, tinha recuperado sua força. Embora nunca mais tenha sido o mesmo, sua mãe e eu vamos dar um jeitinho por aqui. Essa é a sua chance de ter uma vida melhor. Em janeiro de 1969, peguei o ônibus para Belo Horizonte. Foi minha primeira viagem para longe de casa. Lembro do medo misturado com a animação ao ver os prédios da cidade grande, as ruas asfaltadas, as vitrines das lojas. O curso durava 6 meses e nos alojamos num antigo convento adaptado para hospedar as professoras do interior. Foi lá que conheci outras jovens como eu, mochas simples, vindas de lugares pequenos, mas com sonhos grandes. Entre elas estava a Bia, uma jovem de Divinópolis, que logo se tornou minha amiga inseparável. A Bia era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Tinha cabelos curtos. A la Leila Diniz, Eladícia, se referindo à atriz que causava escândalo por sua liberdade, usava calça comprida mesmo fora das aulas de educação física e falava abertamente sobre política. Você precisa ler estes livros. Teresa, ela me dizia, me passando exemplares de Paulo Freire que circulavam escondidos entre os estudantes. Educação não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar, a questionar, a transformar a realidade. Aquelas ideias eram revolucionárias para mim. Na nossa cidadezinha, educação era vista só como um meio de conseguir um emprego melhor, ou de saber assinar o próprio nome. Com a Bia e o Paulo Freire, aprendi que podia ser muito mais. Nas noites, no alojamento, enquanto outras moças conversavam sobre namorados ou trocavam receitas, Bia e eu discutíamos como poderíamos aplicar aqueles novos métodos em nossas comunidades. Sonhávamos com escolas onde as crianças não apenas decorassem conteúdos, mas aprendessem a ser cidadãos de verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado. A Bia sempre alertava, baixando a voz. Os militares não gostam desse tipo de educação. Já prenderam professores por muito menos. Aquele foi um período de descobertas intensas. Descobri que havia um mundo muito maior. Além da minha cidadezinha, descobri que as cicatrizes do passado podiam doer menos se eu me concentrasse em construir algo que fizesse sentido. Descobri que eu tinha uma voz própria, opiniões, ideias que valiam a pena ser compartilhadas. Quando voltei para casa em julho de 1969, eu era outra pessoa. Tinha o diploma de professora normalista, um salário melhor garantido pelo Estado e uma missão clara: usar a educação como ferramenta de transformação. Minha mãe percebeu a mudança assim que eu desci do ônibus. Você está diferente, minha filha. Ela comentou enquanto a gente caminhava para casa. Tem luz nos seus olhos de novo. Era verdade. Aquela luz que tinha se apagado nos domingos de horror estava voltando, não igual à inocência de criança que eu perdi para sempre, mas como uma chama mais madura, mais forte.
Nos anos que se seguiram, eu transformei a pequena escola da cidade, com as técnicas que aprendi no curso e os métodos de Paulo Freire que a Bia me ensinou em segredo, criei círculos de leitura, hortas comunitárias, onde as crianças aprendiam ciências na prática e até um jornal escolar feito no mimeógrafo. Algumas famílias mais conservadoras estranharam no início. Professora Teresa está ensinando coisa demais. Comentavam, criança precisa só de ler, escrever e fazer conta. Mas logo os resultados apareceram. Meus alunos não apenas passavam nas provas com notas altas, mas se tornavam mais confiantes, mais críticos, mais capazes de sonhar além dos limites que a pobreza impunha. Em 1971, quando a escola recebeu a visita do supervisor regional de ensino, ele ficou tão impressionado que me convidou para dar palestras em outras escolas da região. Nunca vi crianças da zona rural tão bem preparadas, e ele disse, folheando os cadernos dos alunos, o que a senhora está fazendo aqui é extraordinário. Professora Teresa, naquela noite, sentada na varanda de casa com a minha mãe, olhando as estrelas que pareciam mais brilhantes do que nunca, eu percebi que tinha transformado a dor em propósito. O horror dos domingos não tinha me definido. Eu não era apenas uma vítima, eu era uma sobrevivente, uma construtora, uma educadora. Estou orgulhosa de você, minha filha, minha mãe disse. Pegando na minha mão, você pegou algo tão feio e transformou em algo bonito. Foi quando eu decidi que precisava ir além da sala de aula. Se a minha experiência tinha me ensinado algo, era que o silêncio alimenta os predadores. Na nossa comunidade e em tantas outras pelo Brasil, meninas continuavam sendo abusadas, violentadas, silenciadas. Muitas vezes por aqueles que deveriam protegê-las. Com o apoio da Bia, que agora dirigia uma escola em Divinópolis, comecei a organizar encontros discretos com as mulheres da região. No início, eram só conversas sobre saúde feminina, direitos básicos, educação dos filhos, mas logo se transformaram em algo mais profundo. Espaços seguros onde as mulheres podiam compartilhar suas histórias de abuso, de violência doméstica, de abandono, onde podiam chorar sem julgamento e encontrar força para mudar suas realidades. A gente fazia esses encontros no fundo da escola, depois das aulas, disfarçados de clube de costura, para não levantar suspeitas. Ali, entre linhas e agulhas, tecíamos uma rede de apoio que salvou muitas vidas. Você me deu coragem para sair de casa com meus filhos, me disse uma jovem mãe que sofria violência do marido há anos. Se a professora conseguiu enfrentar o que enfrentou e está aqui, em forte assim, eu também posso. Não era fácil. Vivíamos em tempos de repressão, quando reuniões eram vistas com desconfiança pelas autoridades. Além disso, desafiar o patriarcado enraizado naquela sociedade rural nos rendia inimizades poderosas. Mais de uma vez fui chamada de comunista ou destruidora de lares por defender mulheres que queriam se separar de maridos abusivos. Mas cada menina que a gente conseguia proteger, cada mulher que encontrava sua voz, cada família que se reconstruía em bases mais saudáveis, valia qualquer risco. A dor que eu carreguei por anos não tinha sido em vão. Se eu pudesse evitar que outras passassem pelo mesmo,
M1972, minha mãe adoeceu. Não era nada específico que os médicos pudessem nomear. Parecia mais um cansaço profundo, como se todos aqueles anos de trabalho duro e dores silenciosas finalmente cobrassem seu preço. Suas mãos, que sempre foram tão ágeis no fogão a lenha e na máquina de costura, agora tremiam ao segurar uma xícara. Seu corpo, antes incansável, agora precisava de pausas frequentes. Não é nada, filha, só estou ficando velha. Ela dizia, tentando me tranquilizar, mas eu sabia que era mais do que isso. Minha mãe tinha só 52 anos. Jovem demais para aquele declínio. Foi durante esse período que eu tomei a decisão de transformar a nossa casa. Meus irmãos mais velhos já tinham se casado e saído. Os mais novos trabalhavam na cidade vizinha, voltando só nos finais de semana. A casa grande, que antes mal acomodava nossa família numerosa, agora parecia vazia e silenciosa demais. Mãe, eu propus numa tarde de sábado, enquanto a ajudava a enxaguar a roupa no tanque, o que a senhora acha de a gente usar os quartos vazios para receber meninas que precisam de um lugar seguro? Ela parou o que estava fazendo e me olhou com aquela expressão que significava que estava considerando algo seriamente. Que tipo de meninas? Teresa, meninas como eu fui, que não têm para onde ir, que estão sofrendo em silêncio. Minha mãe ficou em silêncio por um longo momento, olhando para além do quintal, para os morros verdes que cercavam nossa pequena cidade. Finalmente, ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de determinação. Seu pai vai reclamar no início, mas depois ele aceita. Ele sempre acaba aceitando quando se trata de fazer o bem. E assim começou o que viria a se tornar o meu maior legado. No início, foi só uma menina, a Luana, de 14 anos, que apareceu na escola com marcas roxas nos braços e medo nos olhos, quando descobri que o padrasto a estava molestando. Com a conivência silenciosa da mãe alcoólatra, ofereci nossa casa como refúgio. Luana foi a primeira, mas não a última. Logo veio a Cida, que aos 15 anos tinha sido vendida pelo próprio pai para um fazendeiro de 60, Dupois, e Mariana, que fugiu de casa grávida do tio, e em seguida tantas outras, que logo precisamos adaptar o celeiro para criar mais quartos. A casa da professora Teresa se tornou conhecida em toda a região. Para alguns, era motivo de escândalo. Ela abriga meninas perdidas, diziam as línguas mais venenosas. Para outros, principalmente mulheres, era um farol de esperança no meio da escuridão. Meu pé, como minha mãe previu, resistiu. No início, o que vão pensar da gente, ele se preocupava. Mas quando viu a Luana, tão pequena e frágil, ajudando minha mãe na cozinha com uma dedicação comovente, seu coração amoleceu. Logo, ele estava construindo beliches novos e ensinando as meninas a plantar na horta que expandimos. Não era fácil. Não tínhamos recursos. Além do meu salário de professora e da pequena aposentadoria rural do meu pai, as meninas chegavam muitas vezes só com a roupa do corpo e traumas tão profundos que se manifestavam em pesadelos, crises de choro e, às vezes,
comportamentos autodestrutivos. Mas tínhamos algo mais valioso que dinheiro. Sabíamos o caminho da cura porque nós mesmos o tínhamos percorrido. Não vai ser sempre assim. Eu dizia a cada nova menina que chegava: a dor não vai embora completamente, mas você aprende a construir algo novo sobre ela, como uma árvore que cresce mais forte, onde foi podada. Em 1973, quando já tínhamos 7 meninas morando com a gente, recebi uma visita inesperada. Era uma assistente social enviada pela Secretaria de Assistência Social, recém-criada pelo governo militar. Recebemos denúncias. Ela disse, sentando-se rigidamente à nossa mesa da cozinha, de que a senhora está abrigando menores sem autorização legal. Meu coração gelou. Era verdade. Não tínhamos nenhum papel oficial, nenhum registro. Era só uma família estendida. Criada pela necessidade e pelo amor, essas meninas não tinham para onde ir. Argumentei. Algumas estavam sendo abusadas, outras estavam nas ruas. A assistente social, Dona Elisa, era uma mulher de meia idade, com cabelos presos num coque severo e óculos que não conseguiam esconder o cansaço em seus olhos. Ela me ouviu em silêncio, tomando notas em sua prancheta. Vou precisar entrevistar cada uma delas, disse por fim, e verificar as condições de alojamento. Durante 3 dias, Dona Elisa vasculhou cada canto da nossa casa, conversou com cada menina, verificou os cadernos escolares, inspecionou a comida na despensa. Eu vivi em constante ansiedade, temendo que, a qualquer momento, ela pudesse ordenar o fechamento do nosso pequeno refúgio. No final do 3º dia, ela me chamou para uma conversa particular. O que vocês estão fazendo aqui é irregular. Ela começou e meu coração afundou, mas é necessário. Eu tenho 25 anos de serviço público e nunca vi nada parecido. Essas meninas teriam acabado em situações muito piores. Se não fosse por você. Ela tirou os óculos e esfregou os olhos cansados antes de continuar. Eu vou te ajudar a regularizar isso. Vamos transformar sua casa em um lar oficialmente reconhecido pelo Estado. Vocês receberão uma pequena verba mensal e poderão aceitar doações legalmente. Fiquei sem palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Elisa sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que chegara. Eu também já fui uma dessas meninas, professora Teresa, só que no meu tempo não havia ninguém como você para me acolher. Em dezembro de 1973, recebemos o certificado oficial Lar das Margaridas, Centro de Acolhimento para Meninas em Situação de Vulnerabilidade. O nome foi escolhido pelas próprias meninas, inspirado nas flores simples, mas resistentes, que cresciam em abundância no nosso quintal, mesmo nas condições mais difíceis. Com o reconhecimento oficial, vieram mais recursos, mas também mais responsabilidades. Precisamos contratar uma cozinheira para ajudar minha mãe, que já não tinha saúde para alimentar tantas bocas. A Camila, minha prima, que anos antes eu havia protegido do meu tio, voltou para a cidade depois de se formar em enfermagem em São Paulo e passou a trabalhar com a gente, cuidando da saúde das meninas. Foi a Camila quem sugeriu que a gente retomasse uma tradição que tinha sido abandonada por anos na nossa família, os almoços de domingo.
Mas, de um jeito diferente, ela explicou: um almoço para celebrar a nossa força, não para esconder nossos medos. No primeiro domingo de 1974, inauguramos essa nova tradição. A mesa foi posta no quintal, debaixo da grande mangueira, pois a casa já não comportava todas nós. A velha toalha bordada, que ficara guardada no fundo do baú por tantos anos, voltou a cobrir a mesa, não mais como símbolo de uma falsa perfeição familiar, mas como testemunha da nossa capacidade de transformar dor em beleza. Para esse primeiro almoço, convidamos todas as mulheres que nos haviam ajudado ao longo dos anos. A Bia, minha amiga dos tempos de formação, Dona Marissa, agora aposentada, mas ainda lúcida, Dona Elisa, a assistente social que se tornara nossa aliada, e tantas outras que, de alguma forma, tinham contribuído para o nosso pequeno milagre de cada dia, enquanto eu observava aquela mesa cheia de mulheres e meninas conversando, rindo, compartilhando histórias e sonhos. Pensei no longo caminho que tínhamos percorrido desde aqueles domingos de silêncio da minha infância. As feridas ainda estavam lá, e muitas delas, mas já não sangravam tanto. Tínhamos aprendido a bordar sobre elas novos desenhos, novos significados, novas possibilidades. M1975, quando a ONU declarou o Ano Internacional da Mulher, nosso pequeno refúgio já era conhecido em toda a região. Recebemos a visita de jornalistas de São Paulo, que publicaram uma reportagem sobre nosso trabalho numa revista feminina. O título da matéria era simples, mas poderoso: A Casa Onde as Meninas Encontram a Sua Voz. A reportagem trouxe mais visibilidade e, Camila, mais recursos, mas também mais desafios. Houve tentativas de interferência de políticos locais que queriam usar nosso trabalho para ganhar votos. Houve ameaças veladas de homens poderosos, cujos abusos tínhamos exposto ao acolher suas vítimas. Houve até uma tentativa de incêndio numa noite de junho de 1976, que, por sorte, foi contida antes que causasse danos maiores. Mas para cada obstáculo, surgiam 10 mãos estendidas para ajudar. Mulheres de todas as classes sociais começaram a se organizar em torno do Lar das Margaridas. Médicas ofereciam consultas gratuitas. Advogadas ajudavam nos processos de guarda. Professoras voluntárias davam aulas de reforço. M1977. Inauguramos uma pequena biblioteca no terreno ao lado, comprada com doações. Batizamos de Biblioteca Lúcia, em homenagem à minha mãe, que havia falecido no ano anterior. Seu último pedido foi que continuássemos o trabalho até que nenhuma menina precise fugir de sua própria família para estar segura. Eu prometi a ela que faria exatamente isso e cumpri minha promessa. Hoje, aos 78 anos, ainda vivo na mesma casa. Embora muito ampliada e reformada ao longo dos anos, o Lar das Margaridas se tornou uma fundação com filiais em 3 cidades da região. Já acolhemos mais de 2.000 meninas ao longo dessas décadas. Muitas delas seguiram caminhos brilhantes. Tornaram-se médicas, professoras, advogadas, enfermeiras. Algumas voltaram para trabalhar com a gente, continuando o ciclo de cura e transformação. Outras seguiram suas vidas em lugares distantes, mas mantêm contato
mandando cartas, fotos dos filhos, notícias de suas conquistas. A cada domingo, ainda mantemos nossa tradição do almoço ao ar livre. A mesa cresceu tanto que agora se estende por todo o quintal. A velha toalha bordada foi aposentada e está emoldurada na entrada do lar, como recordação das nossas origens. Em seu lugar, usamos toalhas feitas pelas próprias meninas em nossa oficina de costura. Olhando para trás, para a menina assustada que eu fui, para os domingos que eram um pesadelo, para o silêncio que quase me destruiu. Sinto uma profunda gratidão pela jornada. Eu não escolhi o que aconteceu comigo, mas escolhi o que fazer com isso. Transformei um domingo de horror em milhares de domingos de esperança. É isso que eu digo às meninas que chegam até nós, ainda quebradas, ainda sangrando por dentro. Sua história não termina no capítulo mais doloroso. Você ainda tem muitas páginas em branco para escrever, e quando eu vejo seus olhos se acendendo com uma nova possibilidade, quando observo suas posturas mudando de encurvadas para eretas, quando escuto suas vozes, antes sussurros, agora firmes e claras, eu sei que valeu a pena cada lágrima, cada noite sem sono, cada luta contra o sistema ou contra meus próprios demônios. Tudo valeu a pena porque o silêncio foi quebrado, e uma vez quebrado, nunca mais poderá aprisionar completamente, como diz o bordado que uma das nossas meninas fez e que está pendurado na entrada do lar, onde uma voz se ergue: mil vezes encontram coragem. Essa é a minha história, uma história de dor, sim, mas principalmente de resistência, de transformação e de um amor que se expande como círculos na água. Uma história que começou numa mesa de domingo e que continuará muito além de mim, em cada menina que encontrar aqui não apenas um refúgio, mas uma possibilidade. Porque, no final das contas, é disso que se trata a vida, de transformar as mesas onde experimentamos horror em mesas onde servimos esperança. Se você se emocionou com a minha história, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Isso ajuda a trazer vídeos novos todos os dias. Até me. Minhas queridas e meus queridos amigos,